Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Olha, eu vou abrir a aula iniciando por essa parte para a gente fazer também um paralelo. Eu acho que a CESP vai manter o bom senso de cobrar apenas RLM, combinatório e probabilidade. O apenas foi ótimo, né? Que já é, né? De Gênesis é Apocalipse, é isso, né? Entendeu? Passa pelo Mar Vermelho, é ou não é? Tá legal? Passa por um monte de coisa aí. Eu acho que ela vai, né? Se ela mantiver a tradição dos outros concursos, esses são os assuntos que ela vai cobrar. Tá? Quando você pega as provas lá de outros tribunais, de múltipla escolha, você tem lá sempre lógica, tem duas, de 10 questões, né? Você tem umas 6 de lógica, 2, né? Às vezes 3 de combinatória e uma de probabilidade. Às vezes ele coloca 2 de combinatória e 2 de probabilidade, mas ele mistura também esses dois assuntos, tá? Combinatória é uma parte mais técnica, mas o grande problema da análise combinatória, volto a falar, muitos já viram combinatória, mas não sabem resolver combinatória. Onde é que a gente identifica o primeiro erro? Tá? O primeiro erro, tá? O aluno não sabe, né, por qual desses 3 caminhos ele vai seguir. E eu queria que você, nesse momento, tá? É uma turma de exercício, mas eu vou, né, direcionar você para você, né, treinar, mas de maneira consciente. Porque tem gente que vai resolver os problemas de combinatória, tem gente até que acerta, mas não sabe nem o que fez. Né? Ah, na hora lá eu tentei, acabei acertando, errando, mas não pode ser assim, não posso jogar com a sorte. Tá? Se o problema for de análise combinatória, ele vai estar enquadrado em uma dessas 3 categorias. Ou os problemas serão de quê? Permutação, ou de princípio multiplicativo, ou os problemas serão de quê mesmo? Não, pra gente aqui, não existem outros caminhos. Só existem essas 3 portas. Ou eu vou entrar pela porta da permutação, ou vou entrar pela porta do princípio o quê? E aqui, esse princípio, essa palavra multiplicativa é algo que está pautado na operação de multiplicação. Você vai ver que eu quase não uso fórmula. Dificilmente você me verá usando fórmula, é mais análise que eu vou fazer. Daí o nome é o que mesmo? Não é decoreba de fórmulas. É análise mesmo, tá? Ou eu vou entrar pela porta da permutação, ou eu vou entrar pela porta do princípio, ou eu vou entrar pela porta de quem mesmo? Da combinação. Depois que eu identificar por qual porta eu vou entrar, aí sim eu vou dar o pontapé inicial para começar a resolver o problema. Não adianta, por exemplo, se a porta, porque tenho que entrar, é a porta de quê? Eu entrar pela porta da combinação, ainda que eu faça todos os cálculos de maneira correta, eu vou errar o problema. Porque eu peguei a porta o quê? Eu peguei a porta errada. Eu entrei pela porta errada. E é isso que muita gente não consegue perceber. Né? Não adianta eu começar a fazer conta se eu não identificar qual é a porta, né, por qual porta eu tenho que entrar. Então eu tenho que ter. Cada porta, evidentemente, vai passar para você uma característica. Ó, a porta de quê? Eu tenho a seguinte característica. E você vai perceber isso nas questões. Cada porta tem a sua característica. É claro que a gente vai ter que guardar a característica de cada uma delas, tá? Ah, eu percebi que os problemas são de permutação. Entro pela porta da permutação. Ao entrar pela porta, aí eu tenho que estar preparado tecnicamente só para saber o que eu vou fazer e acertar o item. Qual é o erro que a gente verifica? Né? O erro é a confusão das portas. Né? A galera confunde as portas. Tem gente que nem entra por porta alguma. Fica parado, é isso, né? É melhor não entrar não, é melhor ficar do lado de fora, é ou não é? Entendeu? Vai ser a maneira mais segura. Mas a gente tem que encarar isso daí. Jardim, como é que eu... Quem quiser gravar, grava, depois tirar uma foto. Qual é a característica... Perdão. Qual é a característica da porta de quê mesmo? O que é permutar? Como é que eu vou saber que um problema é de permutação? Né? Guardando a característica da permutação. Permutar, na verdade, é trocar de quê mesmo? Eu vou perceber que os problemas são de permutação quando, ao ler o problema, e isso fica claro, tá? CESP não esconde isso. A ideia da banca não é esconder a coisa, tá? Eu vou perceber que os problemas são de permutação quando, ao ler o problema, eu perceber que as pessoas vão trocar de quê mesmo? Ou de quê? Ou de... Então, na verdade, permutar é isso. Permutar é trocar de lugar, ou de quê? Ou de quê mesmo? Pode ser troca de pessoas. Hoje aqui, se vocês resolverem trocar de lugar,
Né? Vocês estão perguntando, para vocês terem uma ideia. Pode ser, né? Trocar de lugar, trocar de posição, né? Trocar de quê mesmo? Eu queria trocar os nomes da lista lá, né? Eu queria trocar a ordem dos nomes, né? A ordem saiu errada. Então, a permutação tem essa característica, ó. É trocar de quê mesmo? De lugar, ou de posição, ou de quê? E aí você só vai guardar uma coisinha. Quer trocar, mete o fatorial. Quer trocar? Já vou explicar o que é esse fatorial. Se você quiser trocar pessoas de lugar, mete nas pessoas. Se você quiser trocar o quê? Mete o fatorial nos objetos. Se você quiser trocar letras de lugar, tem caído muito nas provas, essa troca de letras recebe o nome específico. Essa troca de letras, ela recebe o nome específico. Trocar letras recebe o nome específico de quê mesmo? De anagramas. Anagrama é troca de letras, né? Você vê muito essa brincadeirinha nessa parte dos jornais reservadas a brincadeirinhas. Às vezes você vê lá anagramas. Então, li um problema. Percebi que as pessoas vão trocar de lugar. Quando eu falo pessoas, objetos, letras, trocar de posição, trocar de ordem. CESP gosta muito dessa palavra aqui, troca de quê mesmo? De ordem, tá? Eu já sei que a porta por que vão entrar é a porta de quem mesmo? Da permutação. A permutação tem essa característica. As pessoas vão trocando de lugar, vão trocando de ordem, elas vão trocando, bom dia, elas vão trocando de posição. E aí não esqueça, quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. Vamos ver o que é esse fatorial, só para lembrar. Vai ser muito comum, quando você estiver trabalhando dentro da análise combinatória, você pegar produtos desse tipo aqui, ó. 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Perceba um primeiro detalhe. Esse produto está arrumado ou desarrumado? Arrumado ou desarrumado? Arrumado. Ele começa que é até o maior, até destaquei aqui, e em ordem decrescente, né, que ele vai diminuindo, né, do maior para o menor, ele vai 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O que os matemáticos fizeram? Criaram esse símbolo, que é chamado de fatorial, e essa palavra fatorial vem de fator, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Criaram um símbolo chamado de fatorial, e para evitar que nós ficássemos falando desses produtos extensos, que isso é cansativo, eles elegeram o maior cara aqui dessa facção. Quem é o maior cara aqui? Né? E agora, de uma maneira mais econômica, né? Uma maneira mais prática, eles pegaram o maior cara dessa facção, 8, e ao lado do 8 colocaram o símbolo de quê mesmo? De fatorial. Então, a partir de agora, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, de uma maneira mais prática, mais econômica, mais rápida, nada mais é que 8, que é mesmo? 8 fatorial. Isso é uma convenção mundial. Tá lá fazendo uma prova, o cara fala lá, quanto é que você achou na tua questão? Eu achei 10 fatorial. Isso ali é só para economizar aquela facção toda. O que seria 10 fatorial? Seria o quê? 10, 9, 8, 7, 6, 5, olha só, 4, 3, 2, 1. Né? Como é que é mais prático falar 10 fatorial ou fatorial de quê mesmo? Ou fatorial de 10. Tudo bem? Então isso é só uma convenção. Agora, de que você vai precisar? Guardar o valor dos principais fatoriais. Os fatoriais mais usados em CESP. Tá? Isso aqui não é um 8 exclamativo, pelo amor de Deus, hein? Não vai falar isso com ênfase, né? Eu achei 8, né? Isso aqui é um ponto de exclamação, mas aqui dentro recebe o nome de quê mesmo? De fatorial, tá legal? De fator, tá? O que eu vou pedir para vocês? Guardarem, né, os principais fatoriais, que a todo instante você vai fazer um link com esses caras, tá? Qual é o valor do fatorial de 2? Qual é o valor do fatorial de 3? Qual é o valor do fatorial de 4? Qual é o valor do fatorial de 5? Né? Dá para memorizar? Dá. Se você esquecer, dá até para fazer na hora. Mas é bom que você memorize. Querem ver? O que é o fatorial de 2? Aí vamos abrir essa facção. Fatorial de 2 é 2 vezes o quê? É 2 vezes 1. Todo mundo concorda ou não comigo? Sim ou não? Né? E 2 vezes 1, isso dá um resultado igual a quanto? Então, o fatorial de 2, coincidentemente, é o próprio o quê? O fatorial de 2, coincidentemente, é o próprio 2. O que é o fatorial de 3? Qual é o valor? Aí você vai ter que abrir o fatorial de 3. O que é o fatorial de 3? É o que mesmo? 3 vezes 2 vezes... Aí faz a conta. 3 vezes 2 vezes 1 dá quanto mesmo? Dá 6. É o valor do fatorial de 3. Tudo bem? Anota aí, legal? Se você quiser para acelerar... Se você só souber o fatorial de 2, quanto é que vale o fatorial de 2? Vale quanto? Os outros você pode descobrir multiplicando assim em diagonal. Olha para cá rapidinho. Multiplica em diagonal, ó. Quanto é 3 vezes 2? Vale quanto? 3 vezes 2 vale 6. Olha só. É o valor do fatorial de 3. Você ganha tempo com isso também.
Ah, eu quero calcular o fatorial de 4. Multiplica aqui em diagonal, ó. 4 vezes 6 dá quanto mesmo? Dá 24. Ah, eu quero calcular o valor do fatorial de 5. Multiplica aqui em diagonal, ó. 5 vezes 24 dá 120. No ruim de tudo, abre a facção e multiplica. Você também vai encontrar o resultado. Mas é bom que você já memorize esses fatoriais. Vai te ajudar muito em prova de SESC. Fatorial de 2 é 2, fatorial de 3 é 6, fatorial de 4, 4 vezes 6, 24. Fatorial de 5 vale quanto? Vale 120. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fatorial de 6, se eu quiser ganhar tempo, multiplica aqui em diagonal. Ó. 6 vezes 120 dá quanto mesmo? Dá 720. Fatorial de 7, quem quiser multiplicar, 7 vezes 720, isso aí vai dar 5.000 e 5.040, e vai para aí afora. Ah, esqueci, abre o cara. O que é o fatorial de 5? Alguém pode me dizer? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Faz a conta, vai encontrar 120. Mas é bom, volto a falar, que você os conheça de cabeça. Então, olha só, quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. Não copia, dá uma pausa aqui, tá? Edu, Maria, Rafael e Pedro são amigos, tá? Eles estão em pé, um ao lado do outro, e querem tirar uma foto, né? De quantas maneiras eles poderiam tirar essa foto? De quantas maneiras diferentes, né, eles poderiam tirar essa foto? Uma primeira maneira seria essa, ó. Edu em primeiro, Maria em segundo, Rafael em terceiro e Pedro em quarto. Mas, implicitamente, o que eles poderiam fazer entre si? Trocar de lugar. Todo mundo concorda, não comigo? E a gente faz isso no dia a dia. Às vezes a gente está numa festa com um grupinho lá, a gente começa a tirar fotos, né? E as pessoas começam a trocar de lugar, né? Qual é o total de maneiras, tá? Vou botar aqui, ó. Qual é o total de maneiras, só para a gente entender, que eles poderiam trocar de lugar para tirar essa foto? Quantas pessoas eu tenho aqui mesmo? Quer trocar, mete o que mesmo? Quer trocar, mete fatorial. As 4 pessoas podem trocar de lugar, quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. É claro que eu estou dando exemplo com pessoas, mas eu poderia dar exemplo com o quê? Objetos. Poderia dar exemplo com letras, anagramas, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Ah, eu estou com 4 livros, queria arrumá-los. De quantas maneiras eu poderia arrumar esses 4 livros na prateleira da minha estante? A ideia é a mesma, né? Diga-se de passagem, tá? Fatorial de 4, quanto é que dá o fatorial de 4 mesmo? O fatorial de 4 dá 24. Então, de quantas maneiras você poderia trocá-los de lugar? De quantas maneiras mesmo? De 24 maneiras que você poderia trocá-los de lugar. E se eu fizesse assim? Porque Sérgio começa a colocar restrições. Por exemplo, você tem lá o Edu, a Maria, Rafael, Edu, Maria, Rafael e Pedro. Tá? Eles estão em fila. Então, de quantas maneiras livremente eles poderiam trocar de lugar mesmo? De 24 maneiras livremente eles poderiam trocar de lugar. Tudo bem ou não? De quantas maneiras eles poderiam trocar de lugar sabendo que o Edu tem que ficar sempre na primeira posição? SESC faz muito isso. Ela quer trocar pessoas ou trocar objetos, né? Qualquer coisa. Mas ela prende alguém. Aqui ela prendeu o Edu. Poderia ter prendido o Edu e até prender o Pedro, né? Quando o SESC prender alguém, né, faz de conta que essa pessoa nem existe. De quantas maneiras você poderia tirar essa foto sabendo que o Edu tem que ficar sempre aqui nessa posição? Se o Edu tem que ficar sempre aqui, a posição dele é fixa ou móvel? Ele está de castigo, tá ou não tá? É como se ele tivesse colado ali. E quem está colado não pode sair do lugar. Sempre que o SESC prender alguém, você não pode mexer com essa pessoa. Ah, Jardim, e as outras 3 pessoas que sobraram? As outras 3 pessoas, elas têm liberdade para trocarem de lugar. Eu só não posso trocar quem de lugar mesmo? Eu só não posso trocar o Edu de lugar. Beleza? Anota aí. Só não posso trocar o Edu de lugar. Então, de quantas maneiras eu poderia trocar, sabendo que o Edu tem que ficar sempre na primeira posição? Não mexa com o Edu, a posição dele é imexível. Sobraram quantas pessoas mesmo? As 3 podem trocar de lugar. Quer trocar, mete o que mesmo? Quer trocar, mete o fatorial. Quanto é que vale o fatorial de 3? Vale quanto? Então, de quantas maneiras eu poderia trocá-los de lugar? De quantas maneiras eu poderia trocá-los de lugar, sabendo que o Edu tem que ficar sempre nessa posição? De 6 maneiras. Difícil isso? Por que o povo erra isso em prova? Às vezes está, né? Volto a falar, não sabe qual é a porta que vai usar. A ideia, basicamente, é não tem que saber qual é a prova que vai usar. Qual é a porta que vai usar? Então, quer trocar, mete o que mesmo? Quer trocar, mete o fatorial. Quer trocar, mete o fatorial.
Tá? Uma versão que cai muito em CESP, olha para cá, deixe-me só mostrar, que aí eu já te dou um tempo para copiar, tá? Uma versão que cai muito, isso aqui, depois a gente entra aqui em anagramas, tá? O resumo é rápido, tá bom? Não é uma aula de análise combinatória, é só um resumo, aí a gente migra para fazer as questões dessa primeira porta, tá bom? Muito comum. De quantas maneiras eles poderiam trocar de lugar? Item C. É o mesmo grupo, tá bom? Edu, Maria, Rafael, Pedro. De quantas maneiras eles poderiam trocar de lugar, sabendo que o Edu e a Maria querem ficar sempre juntos? Edu e Maria sempre o quê? E essa versão cai muito nas provas. Tá? É um grupo, Edu e Maria são namorados, aquele grude, é isso, né? Alguém fica grudado quando vai à festa com o namorado aqui? Eu acho isso horrível, é ou não é? Né? É melhor até ficar algemado, né? Para falar assim, já é meu. Né? Uma coisa, eu acho uma falta de, tanto lugar para ficar grudado, tá? Mas Edu e Maria se amam. A condição é a seguinte, ó, a gente quer tirar foto, mas nós queremos ficar sempre o quê? Sempre juntos. É uma condição, é ou não é? É uma condição. E CESP explora muito essa condição. Quer seja para pessoas, quer seja para objetos, quer seja para letras, a ideia é a mesma. Ela explora muito essa condição. Então, se você pegar uma questão dessa, ó, eu queria sim que eles tirassem fotos, tá? Vou reproduzir aqui. Edu, Maria, Rafael e Pedro. Eu gostaria que eles tirassem fotos, mas a condição agora é que o Edu e a Maria, como eles se amam, eles devem ficar sempre o quê? Sempre juntos. E aí você vai guardar um macetezinho. Toda vez que a banca pedir para ficar sempre junto, você vai guardar o seguinte: mete na caixa. Repete, por favor. Mete na... Então, são duas frases que eu gostaria que você guardasse. Quer trocar, mete o quê? Quer ficar junto, mete na caixa. Toda vez que você quiser ficar junto com uma pessoa, meta o quê? Meta na caixa. Guarda isso aí. Ah, eu quero que o Edu e a Maria fiquem sempre juntos. Meta-os dentro de uma caixa. Meta-os dentro de uma caixa. Veja bem, quando você os coloca dentro da caixa, o que você garante? Para qualquer lugar que essa caixa vá, eles vão estar sempre o quê? Eles vão estar sempre juntos. Por isso que é legal você fazer essa brincadeirinha. Se você não usar esse macetezinho, fica mais trabalhoso aí, né? A questão fica mais trabalhosa. A ideia seria essa. Então, quer trocar, mete fatorial. Quer ficar junto, mete na caixa. Quando você coloca dentro da caixa, quando essa caixa trocar de lugar, o que você vai garantir? Que eles vão estar sempre juntos. Só tem um detalhe. Quando você os coloca dentro da caixa, você garante que eles vão estar sempre juntos, mas eles passam a ser vistos como um só. É aquela brincadeirinha. Agora nós dois somos um. Então quando você os coloca dentro da caixa, tá? A caixa vai trocar de lugar com as pessoas do lado de fora, ou seja, com o Rafael e com quem mesmo? Mas a caixa passa a ser contada como uma só. Então você passou a ter quantas pessoas para trocar? Me ajuda. Uma com vocês. Duas, o quê? Tem que contar com a caixa, tá? É como se a caixa fosse uma pessoa. A armadilha da banca, a CESP às vezes não conta com a caixa. Aí você acaba achando que está certo o item. Tem que contar com a caixa. Então, passei a ter uma, duas, o quê? 3 pessoas. É como se a caixa se personificasse. Tudo bem ou não? Então, passei a ter uma, duas, 3 pessoas para trocar. 3 pessoas, quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. Foi ou não foi? Ainda não está completa a questão. Falta um outro raciocínio. Porque esse fatorial de 3 aqui, tá? É a troca externa. O que eu chamo de troca externa? A caixa trocando de lugar com quem? Com o Rafael e quem? Então, eles estão do lado de dentro ou eles estão do lado de fora? Por isso que a gente chama de troca externa. Onde é que muita gente erra? A galera esquece o seguinte: eu fiz a troca externa, mas a galera esquece que dentro da caixa, adivinha o que o Edu e a Maria poderiam fazer? Poderiam trocar de lugar. É Edu e Maria, mas poderia ser o quê? Quem falou que não poderia ser Maria e Edu? A condição é que eles estejam sempre o quê? Mas não falou que o homem tem que vir primeiro. Tô certo ou tô errado? É Edu e Maria, mas poderia ser o quê mesmo? Então, nesses tipos de questões, existe sempre a troca externa e a troca o quê mesmo? Interna. Se você esquecer de trocar internamente, você vai errar o item. CESP sabe disso. Então, quer ficar junto? Mete o quê mesmo?
Aí eu passei a ter 1, 2, 3 pessoas para trocar. Quer trocar, mete o fatorial. Tá? Troca externa, mas eu não posso esquecer de fazer a troca o que mesmo? Em quantas pessoas eu tenho lá dentro mesmo? As duas podem trocar. Quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. Essa é a troca o quê? Essa é a troca o quê? Só fazer a conta e vai embora. Fatorial de 3, quanto é que dá de fatorial de 3? 6, fatorial de 2 vale 2, 6 vezes 12. De quantas maneiras isso aí poderia acontecer? De quantas maneiras mesmo? De 12 maneiras que isso aí poderia acontecer. Ficou claro ou não ficou? Legal, não, Antei? Pode ser? Uma copiada aí rapidinho. Quantos anagramas? Tem caído bastante anagrama em prova, tá? Quantos anagramas possui a palavra o quê? Então, gente, o que é anagrama? Anagrama também é uma permutação, isso aqui é uma permutação de letras. Né? É uma brincadeirinha, né? É uma troca de quê mesmo? De letras. Por exemplo, eu coloquei a palavra prova, né? Daqui a pouco a gente vai ver uma outra versão. Aqui é a palavra prova. Essa palavra prova tem quantas letras? As 5 letras começam a trocar de lugar entre si. Aí elas vão trocando de lugar como se elas fossem pessoas, né? E cada troca que elas fazem, você tem uma palavra, entre aspas, que eu não sei se existe na língua portuguesa, uma palavra nova. Por exemplo, só para você entender, se você trocar de lugar a letra P com a letra V, se você trocar de lugar a letra P com a letra V, você vai formar essa palavra aqui. A palavra o quê? Vropa, que eu nem sei se existe na língua portuguesa. E a banca não vai exigir isso também, esse conhecimento. Vropa é um anagrama da palavra o quê? Se eu mexer com as letras da palavra prova, por exemplo, eu consigo formar a palavra o quê? Vapor. Por exemplo, se eu mexer com as letras da palavra prova, eu consigo formar a palavra o quê? Pavor. Concorda ou não comigo? Essas duas palavras eu tenho certeza de que existem na língua portuguesa, mas outras eu não tenho certeza, mas a banca não vai exigir isso. É claro que eu posso ir fazendo essas brincadeirinhas, né, para todas as trocas possíveis, né, para ver quantos anagramas tem a palavra prova, mas não precisa disso, né? Não esqueça que quer trocar, mete o que mesmo? Quer trocar, mete fatorial. A palavra prova tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, são 5 letras, não há restrições. As 5 letras podem trocar de lugar, são 5 letras, ó. Quer trocar, mete o que mesmo? Quer trocar, como se fossem 5 pessoas trocando de lugar, né? Só que eles são 5 letras, não há restrição. Quer trocar, mete fatorial. O fatorial de 5 dá quanto mesmo? Dá 120. Então, com a palavra prova, eu consigo formar um total de quantos anagramas mesmo? De 120 anagramas. Se eu começar a fazendo essas brincadeirinhas, é uma troca de letras. Tem caído muito, a gente já vai ver algumas restrições. Cuidado só aqui, ó, tá? Que a banca pode, como ela fez aí. Quantos anagramas possui essa palavra aqui, ó? Uma palavra que mexeu lá no dia com a galera. Palavra o quê? Fixo, né? Toma muito cuidado com isso daí, tá? Porque eu sei que a letra X ali, ele equivale a 2 fonemas. Equivale ou não equivale? Se você fizer a transcrição fonética disso aqui, ó, o que você tem é isso aqui, ó, fixo. É ou não é? Se você fizer a transcrição fonética. Fixo. E aí muita gente ficou assim, caramba, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 ou 5. Mas a galera não prestou atenção que anagrama é troca de quê? Não de fonemas. A fonologia não tem que ser levada em consideração. Não é troca de fonema, é troca de quê mesmo? Letra. É letra, não é fonema. Então, muito cuidado que a transcrição fonética, ela não tem que ser levada em quê mesmo? Em consideração. A palavra fixo tem quantas letras? 4 letras. Ah, são 5 fonemas, mas a troca não é de fonema, a troca é de letra. Então, as 4 letras vão sofrer o processo da troca, que é trocar mete fatorial. Fatorial de 4, né? A palavra fixo, ela me dá um total de quantos anagramas mesmo? Ela me dá um total de 24 anagramas. Ficou claro ou não ficou, galera? Tá? Por exemplo, se eu falasse assim para você, vou usar a palavra prova, tá? Quantos anagramas da palavra prova? Quantos anagramas da palavra o quê? Iniciam pela letra P. Quantos anagramas da palavra prova iniciam pela letra P? Se é para iniciar pela letra P, a letra P pode sair dali? A posição dela é fixa ou móvel? Está de castigo. É igual aquela pessoa, lembra? É como se fosse uma pessoa. Se Sérgio prender alguma letra ou 2 letras, não pode mexer. Se você mexer, você erra a questão.
Tudo bem ou não? Quantos anagramas da palavra prova iniciam pela letra P? A letra P está presa. A minha pergunta é a seguinte: as outras 4 letras podem ser permutadas? Podem ou não podem? Sobraram 4 letras e aí quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. Fatorial de 4. Então, existem 24 anagramas da palavra prova que iniciam pela letra o quê? 24 anagramas da palavra prova que iniciam pela letra P. Foi ou não foi? Por exemplo, se eu perguntasse assim para vocês, quantos anagramas da palavra prova, vou botar assim, ó. Se eu falasse para vocês, quantos anagramas da palavra prova, e prova tem 5 letras, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Quantos anagramas da palavra prova iniciam por quê? Por consoante. É isso? Esse iniciar por consoante é um desejo nosso ou da banca? O quê? Da banca. E a minha sugestão, se a banca tiver um desejo, cumpra logo o desejo da banca. Se a banca tiver o quê? Cumpra logo o desejo da banca. Esse cumpra logo o desejo da banca é proposição? Cumpra logo o desejo da banca é proposição? Por quê? Tá no in? Só para lembrar, para ver como é que vocês estão antenados. Meu Deus, mas eu já não... Eu estou pensando que era para fazer alguma coisa combinatória, meter o fatorial em alguma coisa. Não, eu estou fazendo um paralelo com as matérias, né? Um intercâmbio. Beleza ou não? Tá? Se a banca tiver um desejo, cumpra logo. Olha para a palavra prova. A palavra prova tem quantas consoantes? Então, é desejo da banca que inicie por consoante. Sim ou não? Então, para eu preencher aquela vaga ali de consoante, eu tenho quantas possibilidades? 3 possibilidades. Quais são as 3 possibilidades? Ou a consoante P, ou a consoante R, ou a consoante o quê? Aí é importante ressaltar que são possibilidades, ninguém está trocando de lugar ali não. Tá? Para preencher essa vaga aqui, ó, eu posso colocar a consoante P, ou a consoante R, ou a consoante V. Então, há exatamente quantas possibilidades? Muita gente bota fatorial ali. Ninguém está trocando de lugar ali, não. Vai trocar depois. Ali, não. Ali são possibilidades. Então, o meu anagrama pode iniciar pela letra P. Pode ou não pode? Ou pode iniciar pela letra R. Ou pode iniciar pela letra o quê? V. Então, para eu preencher essa vaga, que é uma vaga reservada para quê? Eu tenho 3 possibilidades. Qualquer uma dessas 3 consoantes, qualquer uma delas, tem autonomia, passe livre para entrar aqui nessa posição. Sim ou não? Aí minha pergunta é a seguinte: Jardim, tudo bem, essa vaga já está preenchida. E as outras 4 letras que sobraram, tá? Tem alguma restrição em relação às outras 4 letras? Tem alguma restrição? Eu posso trocá-las? Posso ou não posso? Quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. Ah, mas vai ter vogal, vai ter consoante aqui também. Tudo bem, ainda que tenha consoante aqui, vai iniciar por uma ali, vai ou não vai? Não pode iniciar pelas 3. Se iniciar pela P, R, V vão ter que estar aqui, mas está iniciando pela consoante P. Então, toda vez que a banca tiver um desejo, satisfaça logo o desejo de quem mesmo, dá? E o que sobrar está na pista, mete o que mesmo? O fatorial. Não me interessa o que vai sobrar. Não falou nada, mete o fatorial. Então vai ficar 3 vezes, é a multiplicação mesmo, 3 vezes o fatorial de quantos? De 3 vezes o fatorial de 4. Vai ficar 3 vezes. Alguém lembra quanto é que dá o fatorial de 4? Dá quanto? O fatorial de 4 dá 24. 3 vezes 24. Quantos anagramas? 72 anagramas que iniciam por consoantes. Foi ou não foi? Tudo bem? Copiei rapidinho. Então, se a banca tiver um desejo, satisfaça logo o desejo. E o que sobrar, está na pista, mete o fatorial. Beleza? Sim ou não, gente? Eu acho mais fácil que lógica, né não? Porque é isso, não vai mudar. Você vai ver que a todo instante é isso aí. Aí, por gentileza, pega essa folhinha de hoje que vocês receberam, que é combinatória 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí depois você vai pular, que eu vou deixar 8, 9, 10 e 11 para depois. Tá? Aí vai marcar 12, 13 e 14. Então, vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Depois pula para 12, 13 e 14. Pode ser? Faz devagar, com muita atenção, né? Para você não cometer erro de conta, erro de interpretação, tá? 1, 2, 3, versa sobre isso que eu falei. Só esse totozinho que eu falei já te ajuda a resolver essas questões aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 14. Legal? Alguém sem material, quiser usar minha folha emprestada, pode usar. Todo mundo com material?
Podemos? Define-se anagrama, aí a própria CESP já dá a definição de anagrama, tá? Define-se anagrama de determinada palavra como uma palavra formada a partir das letras da palavra dada, tendo ela sentido ou não. Ou seja, um anagrama de determinada palavra é qualquer reagrupamento das letras dessa palavra. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Item 1. Com a palavra acre, é possível formar menos de 20 anagramas distintos. Ó, ela só falou que anagrama é uma troca de letras, né? Com a palavra acre, né? A palavra acre tem quantas letras? Quantos anagramas a gente consegue formar com a palavra acre, que não tem restrição? São 4 letras, quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. Todo mundo concorda ou não comigo? Quanto é que dá o fatorial de 4? Dá quanto? Então, com a palavra acre, a gente consegue formar um total de quantos anagramas mesmo? De 24 anagramas. Esse item está certo ou errado? Certo ou errado? Já levaram uma, né? Erraram, levaram uma feia aí da banca, né? Quantos anagramas você conseguiu formar com a palavra acre? Lê o que a banca está falando aí. Com a palavra acre, é possível formar o quê? Quem forma 24 consegue formar menos de 20? Consegue ou não consegue? Vocês não prestaram atenção no que a banca falou? Meu Deus, mas eu crente que essa daí já estava, né? Tinha até já botado um certo lá. Eu consigo, olha só. Olha para cá agora, só para você entender. Com a palavra acre, no máximo, você consegue formar quantos anagramas? Então, eu não posso passar de 24. Sim ou não? Mas quem faz 24 consegue fazer 23? Consegue fazer 22, consegue fazer 21, consegue fazer 20, consegue fazer 19. É possível, então, formar menos de 20? É ou não é? É ou não é possível? Não seria possível formar mais de 24, mas é possível formar menos de 20. Quando ele fala é possível formar menos de 20, ele não está falando que ele vai formar 20 ou menos, tá? Ele está perguntando se é possível. Quantos anagramas eu consigo formar no total? Com 24 anagramas, é possível formar menos de 20? É ou não é? É possível formar menos de 20. Então esse item está certo ou errado? Ele está o que mesmo? Certo. Já levou uma que você botou que está errado, né? Ah, mas eu não esperava. Então já leva uma para esperar agora. Não é isso? E muitos aqui erraram, né? Aí como era numa prova de certo e errado, a errada anulava. Aí você já está achando que você acertou essa. Né? Se você fizer a outra achar que acertou também, né? Vamos supor que você tenha acertado. A errada vai anular o quê? Acerta. Se errar outra, já errou duas, vai anular mais duas. Aí começa essa bola de neve aí, essa decadência, isso, né? Espiritual. O aluno vai caindo, né? Chega um ponto, limite, que só Deus mesmo para levantar o aluno. Tá? Sim ou não? Quem tem R$24 na carteira, tem menos de 20? Vou fazer a pergunta novamente. Quem tem menos de R$24, quem tem R$24 na carteira, dinheiro, tem menos de R$20? Se eu tenho R$24, eu tenho menos de 20. Tem ou não tenho? Tem ou não tenho? Tenho. Quem tem 24 tem 19, tem R$18. Tá? Exatamente foi isso aí que a banca quis dizer. Só que a galera não prestou atenção, né? É possível, né? É possível sim, beleza? Tá certo esse item daí. Já levou uma, já até desanimou, né? Já até com medo agora. Vamos lá. 2. Com a palavra acre é possível formar mais de 10 anagramas que começam com consoante e terminam com o quê? Aí isso aí é um desejo da banca, né? Então olha só, agora existe restrição. Aqui estava solto, né? Ele deu a palavra acre, ele queria saber o total de anagramas. Aqui não havia restrição. Todas as letras tinham liberdade para trocar de lugar. Aqui já existe restrição. Quantos anagramas da palavra acre iniciam por quê? E terminam por quê mesmo? Isso é um desejo nosso ou da banca? E se a banca tem um desejo, cumpra logo o desejo da banca. Tá? A palavra acre, ela tem quantas consoantes? Então, para preencher essa vaga aqui, eu tenho quantas possibilidades? Ou a consoante C, sim ou não? Ou a consoante o quê? Ou a consoante R. Eu tenho duas possibilidades. Não estou falando que eu vou colocar as duas ao mesmo tempo. Estou falando que eu tenho duas
possibilidades de escolha. Tudo bem ou não? Ou eu vou colocar aqui a consoante C, ou eu vou colocar aqui a consoante o quê? R. Então eu tenho duas possibilidades. Tudo bem ou não? Vamos lá para o final, porque também é desejo da banca que termine por quê? Vogal. Quantas vogais eu tenho formando a palavra acre? Então, para preencher essa vaga, eu também tenho quantas possibilidades? Ou a vogal A ou a vogal E. Sobraram quantas letras aí na pista? Duas. Não há restrição. Posso trocá-las? Posso ou não posso? Quer trocar? Mete o que mesmo? O fatorial. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes o fatorial de 2 vezes 2. Vamos ver quanto é que dá isso aí? Vai ficar 2 vezes o fatorial de 2 vezes 2. O fatorial de 2 é 2 mesmo, é ou não é? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu consigo formar quantos anagramas? Eu consigo formar 8 anagramas. Não posso passar de 8. Tudo bem ou não? Meu limite são 8 anagramas. Vamos ver o que a banca está falando aí pra gente. Está falando que é mais de 10, é isso? Não, não, aí não. Né? Qual é o meu limite? Eu consigo chegar a 10? Então não é mais de 10, né? Então esse item está certo ou errado? Esse item está errado, tá aí. Não é, ali é possibilidade, não, ali é possibilidade, não é. Ali ninguém, mas ali com uma vaga só não dá para trocar de lugar, é possibilidade. Aqui a gente troca porque são quantas vagas? 2, 3, 4, mas com uma só é possibilidade. Quem pode entrar ali? Entendeu? Se eu só tivesse uma cadeira nessa sala, quantas possibilidades a turma teria de sentar, né? Ali ninguém está trocando de lugar, né? É possibilidade mesmo para quem pode entrar ali. Agora, mais de uma cadeira, duas, aí já pode trocar de lugar. Tudo bem ou não? Aí não entra... Não, não vai vir dizendo possibilidade. Você que tem que olhar para a palavra e ver, né? Tem que iniciar por quê? A palavra acre tem quantas consoantes? Você que vai ver quantas consoantes a palavra tem. Ele não fala isso pra gente. Fica a nosso critério de identificar. Beleza ou não, tem? Legal? Tá? Mas veja bem, essa questão na prova, se o cara já errou essa, a errada anula o quê? Então nem adianta, foi em vão. Ele perdeu duas, ainda perdeu tempo. É isso, né? Isso que é o pior de tudo, ainda perdeu tempo numa prova dessa. O cara ainda perde tempo. CESP. Aí vem mais uma vez. Para formar um anagrama, pergunta se as letras de uma palavra obtendo, se não, a palavra, outra palavra conhecida. Por exemplo, vroal é um anagrama da palavra valor. Com base nessas informações, julgue os... Eu pulei? É 3? Estou ficando velho, tá? Vamos lá, 3. Formam-se todos os possíveis anagramas da palavra acre. Em mais de 10 desses anagramas, as letras A e R aparecem juntas. Quer ficar junto? Mete na caixa. Olha aí, ó, a banca cobrando. Ué, mas você fez com pessoas, mas serve com pessoas, com objetos, com letras, tá? Quer ficar junto? Mete na caixa. Ele quer saber quantos anagramas a palavra acre possui. E é claro que eu já separei aqui, tá? Em que as letras A e R vão estar o que mesmo? Juntas, né? Quer ficar junto? Mete o que mesmo? Quer ficar junto? Mete na caixa. Agora não esqueça que quando você as coloca dentro da caixa, existe a troca externa e a troca o quê? Interna. Porque lá dentro eu posso trocar a ordem, posso ou não posso? E a banca foi até boazinha aí, alguém já percebeu? Ela avisou ou não avisou? Não sei o que deu nela que ela avisou. Né? Acho que já era misericórdia da banca, né? É muita oração, e o cara lá, ó, troca lá dentro, não vai esquecer não, hein? Te dando uma ajudazinha aí, tá? Bom, vamos ver quantas letras externamente eu passei a ter para trocar. 1, 2, o quê? Quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. Só que esse fatorial de 3 é a troca interna ou a troca externa? Externa. O que eu não posso esquecer? Que lá dentro da caixinha, as letras A e R também podem ser trocadas. É A e R, mas poderia ser o quê? Então, na verdade, é fatorial de 4, de 3, vezes o fatorial de quanto? De 2. Mas vai ser sempre isso. Então, se o cara seguir as regras, né, ele vai numa boa. A gente daqui a pouco complementa com mais alguma coisa. Fatorial de 3 vale quanto? 6 vezes fatorial de 2 vale 2. 6 vezes 2, quantos anagramas eu consigo formar nessa situação? Um total de quantos anagramas? De 12 anagramas. O que a banca está falando aí pra gente? Mais de 10. É ou não é mais de 10? Né? 12 é uma quantidade maior que 10, é ou não é? 12 é uma quantidade. Então esse item está certo ou errado? Certinho. Se não fosse esse daqui, a galera tinha gabaritado. Tinha ou não tinha? Tinha gabaritado. Mas a galera errou isso aqui não foi por causa do anagrama, não. Foi por causa do português. Tá?
né? Eu faço 24. É possível fazer menos de 20. Claro, quem faz 24 tem ingredientes para fazer menos de 20. Tem ou não tem? Tem, né? O cara errou aí pela língua portuguesa. Você faz o total. Quantos anagramas você tem no total? E retira a situação em que elas estão juntas. Coincidentemente vai dar 12 também, coincidência, tá? Pega o total, são quantos anagramas no total mesmo? E retira as situações em que elas estão juntas. O que vão sobrar são as situações em que elas estão separadas. Coincidentemente vai ser 66, né? Coincidência aqui, tá bom? Próximo, aí já é que eu estava lendo, né? Vroal é um anagrama da palavra valor. Com base nessas informações, julgue os próximos itens relacionados aos anagramas que podem ser obtidos a partir da palavra valor. Item 4. O número de anagramas distintos é inferior a quanto mesmo? A 100. A palavra valor, vamos ver? A palavra valor tem quantas letras, por favor? 5 letras. Tem alguma restrição? Não. Aí a anagrama tá, né? Tá lá, vão ter aí. 5 letras, as 5 podem trocar de lugar. Quer trocar, mete fatorial. Fatorial de 5, com a palavra valor, você consegue um total de quantos anagramas distintos mesmo? De 120 anagramas. O que CESP está falando aí pra gente? Vejamos aí nesse item. O número de anagramas distintos é inferior a 100. Tá errado, tá ou não tá? 120 é uma quantidade superior a 100, não é uma quantidade inferior a 100. Quantos anagramas eu consigo formar? Isso é inferior a 100? Não, então esse item tá certo ou tá errado, tá? Esse item tá errado. Foi ou não foi? Acertaram essa? Mas a gente tem pegadinha? Não, essa não. Né? Tá? Item 5. O número de anagramas distintos que começam com o quê? Tem que começar com VL. Tem que iniciar, não é só com V. Ele quer com V. VL é igual a 6. Ó, quando ele fala começar com VL, o que ele está querendo dizer? Que o VL não pode sair daqui. Essa dupla VL não pode sair dali. Aí eu meti na caixa. Alguém meteu na caixa? Mas aí não pediu para ficar junto. Eu só meto na caixa se ele pedir para ficar o quê mesmo? Ele está querendo saber o seguinte: quantos anagramas da palavra valor iniciam por VL? Às vezes é só por uma letra, ele quer que inicie por essas duas. Tá? Minha pergunta é a seguinte, né? A posição delas é fixa ou é móvel? Fixa. Elas não podem sair dali, elas estão de castigo. Tudo bem ou não? E aí vamos entender que seja nessa ordem, né? Que ela não falou nada, mas ela deu a entender que fosse isso daí. Então não posso mexer com VL. Aí minha pergunta é a seguinte: as outras 3 letras podem ser trocadas? Eu só não posso mexer com VL, está preso ali o VL, né? Sobraram 3 letras, quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. Quanto é que vale o fatorial de 3? Vale quanto? Então, posso formar um total de quantos anagramas mesmo? De 6 anagramas. É isso que está aí, é ou não é? Significa dizer que esse item está certo ou está errado? Está o que mesmo? Está certinho esse item. Oi? Não é iniciar, não, é começar ali, né? Não é iniciar por consoante, não. Eu estou entendendo o que você está falando, não entendi. Eu estou entendendo o que vocês fizeram. Mas não é iniciar por consoante, é começar ali para aquele pedaço, VL. Tá? Item 6. O número de anagramas distintos que começam e terminam com vogal. É um desejo da banca, atenção agora. A banca quer saber quantos anagramas iniciam por quê? E terminam por quê? Isso é um desejo nosso ou da banca? Então, se a banca tem um desejo, cumpra logo o desejo da banca. A palavra valor, ela tem quantas vogais? Então, para eu iniciar, né, aquela primeira posição ali, para eu preencher aquela primeira posição ali, eu tenho quantas possibilidades? Posso colocar a vogal A ou posso colocar a vogal O. Tudo bem ou não? 2 possibilidades. Sim ou não, tem? Aqui foi? Bom, vamos lá para o final. É desejo da banca que aqui também termine por quê mesmo? Então, para eu preencher essa vaga aqui, eu tenho quantas possibilidades? 2 ou 1? Que se botar 2 aqui, erra. Alguém poderia me dizer por quê? Porque uma vai ficar presa lá. Vai ou não vai? Eu tenho 2 possibilidades aqui. Das 2, uma delas fica. Fica ou não fica? Não sei se é a vogal A ou a vogal O, mas uma delas fica. Concorda ou não comigo? Porque se você botar 2 aqui, você está querendo dizer que ninguém ficou lá. E uma das vogais tem que ficar lá. É condição, pô. É ou não é condição? Então, para eu preencher essa vaga, eu só tenho o que mesmo?
eu só tenho uma possibilidade. Muita gente errou porque botou duas ali. Percebe que é um detalhezinho, né, que faz o cara errar numa situação dessa? Quantas vogais eu tenho? Então, quantas possibilidades? Das duas, uma delas fica. Ah, qual? Pô, não sei, mas uma delas vai ficar, pô. Beleza ou não? Então, vamos supor que seja A, sobrar para cá uma possibilidade, colocar ó, isso que eu estou falando para vocês. Tudo bem ou não? E as outras 3 letras que sobraram, tem alguma restrição em relação a elas? Posso trocá-las? Posso ou não posso? Então, na pista, quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. Então, vai ficar 2 vezes o fatorial de 3 vezes 1. Vai ficar, né, 2, fatorial de 3 dá 6 vezes 1. Eu consigo formar um total de quantos anagramas mesmo? De 12 anagramas. O que a banca está falando aí pra gente? Né?